alguns comentários. De facto, associo-me aos parabéns do vereador José Dias à Universidade de Coimbra, aos seus professores e investigadores, que merecem sempre os nossos melhores encómios e colaboração, e, como aqui já referi várias vezes, o que seria de Coimbra sem a sua universidade. É importante o país ter o PIB abaixo dos 100%, ter a dívida pública abaixo dos 100% do PIB, mas não posso deixar de recordar as palavras de Jorge Sampaio em 2003. Há mais vida para além do orçamento. Seria extraordinário termos a dívida pública abaixo dos 100% do PIB se a saúde não estivesse um caos, a educação não fosse um problema, a justiça não fosse um problema, a segurança não fosse um problema, a desvalorização dos profissionais não fosse um problema, não tivéssemos a fiscalidade maior de sempre, então sim, eu estaria aqui a aplaudir o facto de termos a dívida pública abaixo de 100% do PIB, mas não posso naturalmente deixar de recordar Jorge Sampaio em 2003 e a sua célebre frase: há mais vida para além do orçamento. Certamente ele estaria aqui a recordar se ainda fosse vivo. Já foram feitas referências pela senhora vereadora Ana Baixo às questões dos espaços verdes, mas a verdade é que o PS é um péssimo exemplo em Coimbra. A senhora vereadora já falou na Praça 25 de Abril, as árvores iam ser arrasadas. Na Rua Dom João III, as árvores iam ser arrasadas. No Jardim da Solum, as árvores iam ser arrasadas. E nós alteramos esse paradigma completamente, radicalmente. Estamos no extremo oposto. Não só não cortamos as árvores, como plantamos mais árvores. Portanto, o PS, nesta matéria, não tem nenhuma lição para nos dar, pelo contrário, tem muito a aprender connosco em matéria de espaços verdes. Sobre o incentivo às políticas de natalidade, é uma preocupação nacional. Não posso deixar de recordar que nós temos o IMI familiar, implementado por nossa iniciativa, o que devolve ou deixa no bolso das pessoas, sem que elas o sintam, é verdade, mas deixa no bolso das famílias 500 mil euros por ano, o IMI familiar, e que, como já disse o Sr. Vereador Carlos Lopes, a principal preocupação dos jovens é, de facto, a criação de emprego e a habitação, e é nisso também que estamos a trabalhar, porque não vale a pena dar pequenos subsídios ou pequenas caridades para estimular a natalidade. É absolutamente inconsequente. O que temos que dar às pessoas é uma perspectiva de vida estável, de emprego e de capacidade de criarem os seus filhos. Isso é que é fundamental. Isso só se faz com crescimento económico, com desenvolvimento e com aquilo que estamos a apostar com base, nomeadamente, nas verbas do PRR, na criação de nova habitação. Se nós proporcionarmos isso aos nossos jovens, eles no futuro irão ter mais do que o filho único, que se está a tornar, infelizmente, quase uma situação mais frequente, porque efetivamente não têm condições. São precisas mais creches, são precisos melhores transportes, estamos também a apostar nisso, e a cidade vai, como referiu e bem, vai mudar radicalmente com a implementação do Metrobus. Portanto, é o conjunto de todas estas políticas que permitem aos jovens ter mais filhos. Incentivos diretos à natalidade, isso é, enfim, obviamente, não é um pequeno subsídio que vai fazer que uma família decida ou não decida ter um filho. É a perspectiva de futuro e é nisso que nós temos de apostar. É essencialmente o desenvolvimento económico, porque todas as famílias, ou muitas das famílias que não têm mais filhos, o fazem por questões económicas, por não terem estabilidade e capacidade de criar os seus filhos com dignidade. É isso que nós temos que lhes dar. Achei muito interessante a preocupação do Sr. Vereador Hernani Caniço com o Chega em Coimbra. Mas eu estou curioso, temos muito caminho a percorrer. Eu estou curioso para ver se antes disso o PS não se alia ao Chega nos Açores.
vamos ver se o PS não se alia ao Chega nos Açores e vamos ver o que vai acontecer no continente depois das próximas eleições legislativas. Vamos ver quem é que se alia a quem. E depois cá estaremos para conversar sobre eleições autárquicas que vêm ainda aí a cerca de ano e meio de distância. Cá estaremos para conversar sobre isso a seu tempo, porque temos muito tempo. Senhora Vereadora Rosa Cruz, eu acho é importante falar e perguntar pelo ITAP. É importante. Mas vem com anos de atraso essas perguntas, porque nós herdamos o ITAP verdadeiramente morto. E só não estava legalmente morto porque foi vendendo os anéis ao longo dos anos. Mas não houve nenhuma alteração da estratégia que condenava o ITAP ao seu encerramento. É o que nós estamos a fazer agora. Invertemos completamente a estratégia e já duplicamos o número de alunos no ITAP. Portanto, estamos a trabalhar para dar ao ITAP a relevância e a importância que tem, efetivamente, como disse muito bem, para o Conselho de Coimbra, mas, mais uma vez, não tem autoridade moral nenhuma para nos dar lições sobre as questões do ITAP. O ITAP estava morto quando nós entramos na Câmara. A seu tempo, naturalmente, estão a ser desenvolvidas os procedimentos necessários para reinstalar o ITAP e, portanto, a seu tempo terá essa pergunta pertinente completamente respondida. Sobre a questão das limpezas, as mesmas estão asseguradas até 5 de abril. Estão a decorrer, o concurso público internacional está a decorrer, como sabe, está em fase de análise das reclamações apresentadas em sede de audiência prévia e entrará em vigor assim que os procedimentos legais terminarem. É também uma preocupação nossa que partilho. Quanto à moção, está formalmente a debate a moção apresentada pelo Partido Socialista e eu farei alguns comentários, já com base naquilo que foi a intervenção da senhora vereadora Regina Bento. Dizer que tomamos conhecimento da moção pela comunicação social, não havia necessidade, podíamos ter enviado previamente, mas também não há problema, apenas estou a registar o facto. Considero que é muito interessante que o PS apresente moções sobre o que não foi feito no passado, é relevante, em 8 anos, o que significa que confiam mais em nós do que em vós próprios a implementar aquilo que agora propõem nas moções e que não aplicaram. Portanto, podem confiar em nós, por isso podem continuar a apresentar moções. Já estão reservados 15 mil euros no orçamento deste ano para os desfibrilhadores automáticos externos. Já fizemos sessões de formação aos assistentes operacionais, nomeadamente nas escolas, em suporte básico de vida. Estão calendarizadas ações semelhantes nas estruturas municipais, onde já existem desfibrilhadores automáticos externos desde 2012. Todas as baterias foram trocadas em março de 2023. E, segundo os registros, terão sido utilizados por 3 ocasiões. Uma no Centro Olímpico de Piscinas, uma no Pavilhão Mário Mexia e uma nas piscinas Luís Lopes da Conceição. Infelizmente, a maioria dos acidentes cardiovasculares acontece em casa e não propriamente na rua ou em instalações de qualquer natureza. De qualquer forma, é importante, obviamente, que haja desfibrilhadores automáticos externos disponíveis, mas que haja, sobretudo, quem os saiba utilizar, quem esteja devidamente treinado para os utilizar. Aumenta em cerca de 50% a probabilidade de sobrevivência das pessoas a quem é corretamente aplicado o desfibrilhador automático externo e que tem uma circunstância em que ele pode efetivamente atuar, por isso temos plena consciência da importância dos desfibrilhadores automáticos externos. Portanto, continuaremos a desenvolver essa política e a aplicar o Plano Municipal de Saúde
E, naturalmente, como está a moção apresentada em total consonância com a ciência, com a nossa prática, com o nosso programa, com a nossa estratégia, votaremos a favor da moção que apresentaram. Não sei se mais alguém quer debater a moção, senhora vereadora. Agora estamos a debater a moção, senhora vereadora Regina Bento, faça favor. Só mais um acrescento relativamente a isto. De facto, parece-me uma questão muito importante para enfim, criar um clima de segurança no Conselho. O INEM tem mais de 8.400 DAEs certificados. Coimbra tem 5 DAEs já certificados nas piscinas e no estádio Sérgio Conceição. Portanto, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, naturalmente, mas parecia muito importante avançar para as escolas, agora que o município tem a responsabilidade pelas escolas e onde os professores, nomeadamente os professores de Educação Física que têm alguma apetência para estas questões, podem ser as pessoas, os líderes, a ter formação em suporte básico de vida e em utilização dos DEAs. Isto, de facto, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, até porque é um investimento significativo, mas parecia muito importante avançar agora para as escolas e, enfim, para outros recintos desportivos, onde, para além dos municipais. Mas alguém a debater a moção? Sr. Vereador Hernani Caniço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas ressaltar a importância cada vez mais relevante do conceito de mortes evitáveis e, portanto, independentemente do número de ocasiões em que é necessário um determinado equipamento, os resultados falam por si e, por isso, este é um assunto de extrema importância em relação às mortes evitáveis. Muito obrigado. Muito bem, não havendo mais inscrições, passamos à votação da moção. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. A senhora vereadora Rosa Isabel Cruz queria fazer mais uma pequena intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço sempre que me permita dizer só duas coisas muito simples. Foi por me agradar ver a sua simpatia para com o ITAP que eu de vez em quando trago aqui este assunto. E não trago ao acaso. Hoje foi porque a senhora vereadora sabe bem que a distribuição dos cursos na rede é para o mês que vem. E nós, para irmos a novos cursos, temos de ter novas instalações. Gostei muito de ouvir dizer que tinha um sítio revolucionário a semana passada, há 15 dias. Foi só uma mera curiosidade de perceber se realmente esse novo sítio ia ser já colocado na mesa para poder ir buscar novos cursos. Mas só por isto, não para incomodar ninguém, mas sim para bem da comunidade, como já falei uma vez e falarei sempre. Em relação às limpezas de uso, então, que temos novamente um ajuste direto. Sim, pronto, um ajuste direto. Pronto. Sr. Presidente, quando um dia voltar à oposição, pode ser daqui a 2 anos, ou mais ou menos do género, vai ver que as democracias, por serem dinâmicas, a oposição pode sempre colocar questões, apesar de ter estado no Executivo e de não as ter feito todas, porque nunca fazemos tudo ao mesmo tempo. Vamos sempre fazendo. E é sempre de louvar quando trazemos novas ideias, apesar de termos estado no Executivo camarário anteriormente. E vai ver que eu tenho razão quando voltar à oposição. Obrigado. Senhora vereadora, em primeiro lugar, o processo revolucionário do ITAP está em curso. Em segundo lugar, permita dizer que eu fiz muitas questões quando estava na oposição, mas ao contrário do meu antecessor, eu respondo às questões. Era só, já colocou essa questão, era só para recordar que eu fazia muitas questões que ficavam sem resposta. Eu gosto de responder às questões porque eu gosto e cultivo o debate democrático. Muito obrigado. E antes de passarmos ao Sr. Vereador Hernani Caniço, diga. Muito brevemente, rapidamente, apenas uma questão, tendo em conta as asserções de âmbito geral, não generalista, e de âmbito nacional e internacional que fiz, e os comentários de outros oradores, nomeadamente o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora Ana Cortês Vaz e o Sr. Vereador Carlos Lopes, a minha pergunta é: consideram que é apropriado, numa sessão de Câmara,
apoiar a luta nacional dos agricultores e dos polícias durante um governo de gestão, ou comentar os resultados eleitorais dos Açores e eventuais coligações, ou comentar a ação do Governo Central em assuntos que nada têm a ver com Coimbra. Muito obrigado. A resposta é muito simples, Sr. Vereador. Se não considerássemos apropriado, não o teríamos feito, naturalmente.